Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, minha irmã. Quero dizer para você que é um prazer, né, e um privilégio poder mais uma vez adentrar no seu lar. Quero te agradecer a confiança dispensada para isso. A gente está vivendo esse momento de dificuldade. Eu entendo que você não possa estar aqui na igreja. Nós já estamos com a nossa escola bíblica dominical de forma presencial, mas como eu falei na aula inaugural desse trimestre, em respeito a você, estamos disponibilizando essas videoaulas para que você possa acompanhar, né, essa nossa escola bíblica dominical, que nós temos nesse trimestre essa lição, essa revista, né, da Central Gospel, como eu falei anteriormente, do Decálogo, a Ética do Sinai. E hoje nós iremos tratar da lição de número 3, e eu quero mais uma vez ratificar contigo, se você sentir o desejo de adquirir essa revista para poder estar estudando em casa, entre em contato conosco através da secretaria, através da Educação Cristã, da Diretoria de Educação Cristã, que nós disponibilizaremos essa revista para você, que aí você vai poder acompanhar da sua casa, tópico a tópico, que nós trataremos aqui ao longo das videoaulas. E essa lição de número 3 hoje, nós iremos abordar o tema de idolatria. O título da lição é Não se meta com os ídolos. E a gente vai ter como texto básico o Salmo de número 115, versículos 1 ao 8, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 18 ao 21. E tem como texto áureo: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. E o tema hoje, como nós falamos, estaremos abordando a idolatria, né? E eu já quero usar o texto de Isaías, capítulo 42, que temos aqui na lição, na introdução, né? Que vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas como vai surgir a idolatria? Na verdade, a idolatria ela é consequência do pecado do homem. Nós conhecemos bem a história da pessoa de Adão e Eva, foram os representantes da humanidade na Terra, os primeiros humanos na Terra, criados por Deus, tinham plena comunhão com Deus, mas ao eles desobedecerem o mandamento do Senhor de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus vai estabelecer isso para eles: o dia que eles comessem, certamente morreriam. E ali houve sim a morte espiritual. O homem não foi feito para morrer, mas através do pecado veio a morte. E o pecado vai provocar um grande abismo entre Deus e o homem. E aí nós conhecemos bem a história, né? Caim mata Abel, o primeiro homicídio na terra, e Lameque vai cometer 2 homicídios, vai praticar bigamia, até chegar em Gênesis capítulo 6, em que a iniquidade chega a tal ponto que Deus vai executar um juízo sobre a humanidade, mas vai achar graça em Noé, que buscava o Senhor, e ali a humanidade não pereceu, por causa da obediência de Noé e a sua família. Foram salvos na arca. Então, depois desse dilúvio, nós vamos ver
que vai surgir a história da construção de Babel. Vai surgir um homem guerreiro chamado Nimrod. Nimrod foi conhecido como um homem muito guerreiro na época dele, e vai colocar no seu coração construir uma torre, essa torre chamada Torre de Babel. E por que isso? Segundo a tradição, vai dizer que Nimrod vai construir essa torre para aborrecer a Deus, para desobedecer ao Senhor, na verdade, por uma forma de vingança contra Deus por causa do dilúvio. Ele estava preparando essa torre por dois motivos. Primeiro, que se houvesse um segundo dilúvio, eles iam dar um jeito de sobreviver a esse dilúvio, quem estivesse com ele. O segundo propósito era chegar até o alto dos céus, para chegar onde estava Deus. E ali Deus vai entender bem o propósito dessa população, desse povo que estava construindo essa torre, um povo que estava até unido nesse propósito. E Deus vai confundir a sua língua. Então o pai não consegue mais entender o filho não consegue entender mais a mãe, cada um vai falar uma língua diferente. E aí esse povo vai ser disperso na terra. E a origem aí é que está, porque essa visão de Nimrod e a população que estava ao redor tinha uma visão de que obedecer a Deus era ser escravo. Daí, nos dias atuais, o pensamento de quem não está servindo ao Senhor é que não quer vir para a igreja, não quer aceitar Cristo, porque estar na igreja é estar preso, é estar escravo, quando na verdade é o contrário. Quando na verdade, no mundo aí fora, entregue ao pecado, que a pessoa está escrava, e escrava do diabo. E por causa disso, a gente vai observar na história, até mesmo na história secular, um homem chamado, um historiador chamado Fustel de Coulanges. Ele vai escrever uma obra das cidades antigas, e ali vai descrever como vão surgir as cidades no mundo grego e romano. E ali ele vai citar que os cultos religiosos vão ser cultos iniciados, cultos aos seus ancestrais. É um culto para pessoas que foram das suas famílias no passado distante. Assim, vai surgir o culto, por exemplo, culto a Nimrod, e várias culturas espalhadas pelo mundo antigo. A gente vai ver deuses criados por eles, por intermédio de seus ancestrais. Quem aqui nunca assistiu, ou um filho seu não assistiu, um desenho chamado Mulan, em que lá no Japão, ou na China, na verdade é na China, os seus deuses lá tinham um templo na casa deles lá, um templo reservado para os seus ancestrais. Eles ofereciam incenso a seus ancestrais. É algo bem parecido. Se na idade antiga isso aconteceu, E Deus abomina a idolatria. Essa busca a ídolos, na verdade isso vai acontecer porque isso é comprovado na ciência, comprovado cientificamente, que existe um espaço reservado na nossa memória, no nosso cérebro, um espaço destinado à espiritualidade, um espaço destinado a Deus. E com a queda do homem, o homem vem começar a buscar preencher esse espaço que ficou de uma maneira errada, de uma maneira desfigurada.
Então a idolatria nada mais é do que isso, a busca desesperada do homem de tentar se religar a Deus. Isso é comprovado cientificamente. Mas o que vem a ser o conceito de idolatria? Porque Deus vai abominar a idolatria. E nós temos aqui como objetivos a serem alcançados nessa lição. Entender que Deus proíbe todo tipo de idolatria. Compreender que a idolatria é uma disposição mental capaz de atribuir poderes divinos a objetos ou pessoas. Perceber que a idolatria desvia a atenção do homem de Deus e é a própria contradição da fé. Nós iremos procurar atingir esses objetivos ao longo de todos os tópicos dessa aula. E o que vem a ser, para entendermos bem por que Deus abomina a idolatria, qual é o conceito de idolatria? Idolatria é o termo utilizado para referir-se a quaisquer práticas de adoração a ídolos, quer seja, isso é importante, quer seja religiosos ou não. E vocês entenderão o porquê disso no transcorrer da aula. O porquê de qualquer prática de adoração a ídolos, quer seja religiosos ou não. Então, fora da religião, existe alguma coisa que pode ser comparada à idolatria nos dias atuais? Nós iremos falar sobre isso. No tópico 1.1 da revista, vai falar aqui sobre a fabricação de ídolos. E aí eu quero fazer uma contraposição aqui, de idolatria ou de um ídolo para uma escultura. Será que uma estátua colocada na cidade, colocada às vezes até mesmo para decorar a sua casa, isso é ídolo? Será que isso significa ser um ídolo? Será que toda e qualquer escultura já está intimamente ligada à idolatria? Vamos ver, algumas. Eu vou citar uma passagem bíblica aqui, quando Deus está dando os mandamentos para Moisés. Deus vai determinar para ele, lá no Monte Sinai, durante os 40 dias que ele permaneceu lá, não somente as leis, como também ele deveria construir um tabernáculo, como ele deveria construir a Arca da Aliança, que tipo de material, como deveria construir, fabricar as roupas, as vestes sacerdotais. E ali ele vai estabelecer também a construção da tampa da Arca da Aliança, que fosse colocado ali 2 querubins. Será que era para ser adorado os querubins? Não. Deus estava estabelecendo colocar ali essa construção dos querubins, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E a glória de Deus iria se manifestar entre os querubins. Os querubins, os anjos, estão com Deus nos céus. Deus não está estabelecendo ali um culto a anjos, mas fez imagem, mandou construir uma imagem de 2 querubins. E aí nós vemos bem que não necessariamente toda e qualquer escultura significa que já está associada à idolatria. Isso já para desmistificar, e até mesmo nós iremos ver mais à frente, uma ou outra religião vai dizer que existem ídolos, estátuas criadas por eles, não para adorá-las, mas sim para reverenciar, para lembrar de heróis do passado, de santos, quando que na verdade a gente vai ver que na prática estão praticando sim a idolatria, mas isso a gente vai ver mais à frente. Então, não necessariamente uma escultura, quando se vai se construir uma escultura sobre um herói de uma nação, e estão venerando essa pessoa, não estão lembrando os feitos dessa pessoa, não necessariamente vai estar associada à idolatria.
E a gente vai ver bem que os ídolos na Bíblia têm essa finalidade, realmente a pessoa adorá-los, se prostrarem diante deles, como se fosse um Deus de fato. E eu quero já citar aqui e pegar aqui a Bíblia, e se você quiser pegar sua Bíblia aí, tiver com a sua Bíblia em casa, Romanos capítulo 1, versículos 23 ao 25. Então, Romanos capítulo 1, e está sendo colocado aqui também na tela para você poder acompanhar. Paulo vai estar dizendo o seguinte: e mudar a glória de Deus, incorruptível, santa, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Justamente é por isso que Deus condena a idolatria, e eu pego aqui Êxodo capítulo 20, versículo 4, que é o mandamento que nós estamos estudando hoje aqui, o segundo mandamento estabelecido por Deus ao povo de Israel. Vai falar o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus estabeleceu aqui, e vai mostrar, e a gente vai ver isso lá na frente no Novo Testamento, a consequência disso. Eles vão adorar mais a criatura do que o Criador. E Deus vai entregar suas concupiscências do seu coração. Ou seja, estão pecando contra o Senhor e Deus vai deixá-los de lado. E essa humanidade está corrompida de fato, né? E é por causa justamente da idolatria. A gente vai ver, né? E aqui eu quero traçar já o tópico 1.2, que vai falar sobre as características de um ídolo. E ali nós já estamos, eu vou citar aqui Salmo 115, que é o objeto de estudo aqui da lição, que é o texto referencial, um dos textos referenciais, versículos 4 ao 7. Então, Salmo de número 115, versículos do 4 ao 7, vai dizer o seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos de homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Então, a característica do ídolo são seres inanimados, porque tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem. E aí, eu vou citar para você Isaías 44, versículo 17. E depois Isaías 45, versículo 20. Primeiro, Isaías 44, versículo 17. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dele, e se inclina, ele dirige a sua oração e diz: livra-me
porquanto tu és o meu Deus. Olha que do resto de quê? No versículo 16 aqui, do 44, vai falar o seguinte: metade da madeira queima, com a outra metade come carne, assa-se e farta-se. Também se aquenta, ou seja, se esquenta e diz: ora, já me aquentei, já me esquentei, já vi o fogo. E depois disso, ele vai fazer do resto da madeira, ou seja, da madeira que serviu para fazer a comida, da madeira que serviu para fazer o churrasquinho lá, da madeira que serviu para se esquentar, para fazer uma fogueira, dessa mesma madeira, ele faz um Deus e vai adorar esse Deus. Ele cria um Deus para si. Isaías 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus com D minúsculo, que não pode salvar. Ou seja, no 44 está dizendo que está sendo fabricado esse Deus. E se você quiser depois ler em casa esse capítulo 44, ali vai falar do ferreiro, vai falar do carpinteiro, o ferreiro que vai pegar o metal, o ouro, a prata, e dele vai fazer, do mesmo ferro, do mesmo metal, que vai se fazer a imagem, é o mesmo ferro que vai fazer o martelo, vai fazer a ferramenta. Da mesma madeira aqui que o carpinteiro está fazendo a mesa, está fazendo a fogueira, como nós falamos, ele vai criar um Deus para ele. E aí eu te pergunto, trazendo para nossos dias atuais, será que nós também, nos dias atuais, podemos estar criando um Deus? Um próprio Deus para cumprir os nossos desejos? Um Deus gênio da lâmpada? Um Deus que, se não fizer a nossa vontade, não presta? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente, sobre a igreja nos dias atuais e a idolatria. Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo aqui que o homem, como se tem em Romanos capítulo 1, ao criar ídolos, está adorando mais a criatura do que o Criador. Está descumprindo esse mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 4. A gente vai ver no item 2 da lição. Meu amigo Mateus, você que está aqui comigo, aqui me acompanhando, Mateus está aqui, gente, me ajudando. Aqui ele vai ser meu homem relógio ali, tá? Então vê para mim que o meu relógio ali da parede, ele parou, tá? Então, voltando aqui à lição, a gente vai falar sobre a idolatria no Antigo Testamento. Nós conhecemos Abraão como o pai da fé, e ele é o pai da fé. Mas depois você leia, veja na sua Bíblia, que Abraão, filho de Tera, que também era pai de Naor, eles viviam em Ur dos Caldeus, e eles eram idólatras. Talvez você já conheça, já saiba disso, mas eu vou citar aqui o embasamento de Josué capítulo 24, versículo 2. Josué capítulo 24, não ia ler, mas vou ler com os irmãos. Ler para os irmãos, capítulo 24, versículo 2. Que vai dizer o seguinte:
Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Segundo a tradição, e a gente vai ver o termo terafins na Bíblia, vão dizer que esse termo terafins vem de Tera, que era o pai de Abraão, que alguns vão dizer que era construtor de ídolos. Então Abraão, ele viveu na idolatria antes de ser chamado por Deus. Abraão conhecia deuses que tinham boca, mas não falavam, que tinham ouvidos, mas não ouviam, que tinham olhos, mas não enxergavam. Deuses estáticos. Mas vai aparecer para ele um Deus dinâmico. Um Deus que ele não conseguia enxergar a boca, mas falava com ele. Um Deus que ele não conseguia, ele ao falar não conseguia enxergar os ouvidos desse Deus. Mas Deus ouvia Abraão. Ele não vai conseguir enxergar os olhos de Deus, mas sabia que Deus o enxergava, porque onde quer que ele estava, ele sabia que Deus estava com ele. Então, ele vai sair de deuses, falsos deuses, de estátuas, para um Deus que ele não conseguia enxergar, mas que o entendia e sabia o que falar com ele. Ele vai largar tudo. É por isso que ele tinha que sair da parentela dele. Ele tinha que sair dessa idolatria. A gente vai ver mais à frente que Raquel, esposa do seu neto, Jacó, ao sair da casa dos seus pais, e está lá, e não precisa você ler isso, mas está lá em Gênesis capítulo 31, que você vai ver, versículo 14, que ela, ao sair, junto com Jacó, de onde vivia junto com seu pai Labão, vai roubar, vai furtar os ídolos do seu pai e vai levar com ela. Então, a gente vai verificar que da raiz de Abraão tinha essa idolatria. Êxodo capítulo 32, nesse capítulo 32 de Êxodo, nós temos lá, quando Moisés, ao estar Deus está dando essa lei, não somente os 10 mandamentos, mas toda a lei, todos os 615 mandamentos sendo dados pelo Senhor durante 40 dias a Moisés, as ordenanças de se construir o tabernáculo, durante esse período todo da ausência de Moisés, o povo começa a ficar com medo. Começa a achar que Moisés morreu, que não vai voltar, e vai pedir para Arão construir um ídolo para que ele venha adorar outros deuses. E Arão, nós conhecemos bem a história, vai fazer isso. E o que vai acontecer? 32 mil pessoas vão morrer. Depois leiam isso com calma, em casa aí. A gente vai ver em Juízes capítulo 17, Mica mandando construir um ídolo com ouro, com a prata que tinha, e vai constituir seu filho como sacerdote para adorar esse ídolo. No período de Juízes, em que cada um, levantando-se uma geração, como diz lá em Juízes, uma geração que não conhecia a Deus, e cada um fazia o que queria e bem entendia, e Mica vai construir um ídolo. A gente vai adentrar agora sobre os reis idólatras. Isso a gente está tratando da idolatria no Antigo Testamento, no período de Juízes, no período da teocracia, existia a idolatria, que era condenada por Deus. E todas as vezes que isso acontecia, todas as vezes que o povo, no livro de Juízes, durante a teocracia, se afastava dos caminhos do Senhor, buscando outros deuses, vinha o juízo de Deus sobre esse povo. E a gente vai adentrar
no período da monarquia no Antigo Testamento, e a gente vai verificar que, por exemplo, Saul, ele praticou a idolatria, que nós viremos ver mais à frente no próximo tópico, né? Quando ele vai praticar a necromancia, ou seja, consulta aos mortos. A gente vai ver que a sua filha Mical, para que Davi fosse dar livramento a Davi, porque Saul queria matar a Davi. E uma dessas vezes, como Mical, já como sua esposa, Mical, que era filha de Saul, ela vai fazer com que Davi fuja pela janela e vai colocar no lugar de Davi, na sua cama, um terafim, um ídolo. Então, quer queira ou não, a idolatria estava permeada ainda no povo de Israel de alguma maneira. A própria filha do rei tinha um terafim em casa, e eu creio que Davi nem soubesse. Ela deve ter arrumado esse terafim em algum lugar e colocado eu não acredito, realmente a Bíblia não dá respaldo para isso, para dizer que Davi, ele tinha conhecimento desse terafim. Eu sei que ela colocou, então ela praticava a idolatria. A gente vai ver que o próprio rei Salomão, o homem mais sábio da face da terra na sua época, um homem mais rico, um homem que tinha sabedoria, vinha reis de fora para buscar aconselhamento com ele, mas ele mesmo não usou dessa sabedoria para a sua própria vida. O próprio Deus vai o orientar para que ele não viesse a se envolver com mulheres que não fossem hebreias, que não fossem de Israel, que não fossem israelitas. Porque se o dia que ele fizesse isso, ele ia acabar se voltando para a idolatria. E estava descumprindo o mandamento do Senhor, porque isso está previsto no livro de Deuteronômio. E o que vai acontecer? Na sua velhice, ele casou com tantas mulheres, que tinha 1000 mulheres, 300 mulheres e 700 concubinas. E com essas mulheres, por causa dessas mulheres, Salomão cai em idolatria e vai adorar a Deus Quemos, a deusa Astarote, a Moloque, a Milcom, vai levantar altos. Então, Salomão, mesmo sendo sábio, cai em idolatria. E qual é a consequência dessa idolatria de Salomão? Salomão vai ter o reino, o profeta Aías. Deus vai usar o profeta Aías para falar para ele que ele teria o seu reino dividido. Que após a sua morte, o seu reino seria dividido. E isso vai acontecer quando Salomão morre. Ao Salomão morrer, seu filho Roboão vai assumir o poder. E o que vai acontecer? Roboão vai seguir os caminhos de seu pai, cobrando altos impostos para o povo pede para que ele fosse aliviado, não vai ouvir os seus anciãos, vai ouvir os seus jovens, e o povo abandona Roboão. E ali, 10 tribos, cumprindo-se a profecia feita por Aías, 10 tribos vão seguir Jeroboão, que foi prometido para esse Jeroboão. Então, o reino é dividido. E aqui eu quero tratar tanto do reino do norte como do reino do sul. O reino do norte, todos os reis, todos eles, desde Jeroboão até o último rei, foi idólatra. Todos eles foram reis idólatras. Exemplo, por exemplo, não só de Jeroboão, como também Jeroboão, ao receber essa profecia, ele, com medo que o povo fosse adorar em Jerusalém, que foi um local estabelecido por Deus para o povo ir adorar, o que ele vai fazer? Mandar construir 2 bezerros, um em Betel, que era mais para perto do reino do sul, e outro
em Dan, que era mais ao norte, mais a parte mais distante. E ali vai estabelecer altares e o povo vai adorar ali. Ou seja, vai deixar de adorar a Deus para adorar um falso Deus. E vai pagar um preço caro por isso. Um outro exemplo disso, do Reino do Norte, é Acabe. Esse foi considerado o pior dos reis do Reino do Norte. Vai se casar com Jezabel, que nós conhecemos bem a história dela. E ali vai praticar culto a Baal, culto a Aserá. Nós vamos ver o episódio no capítulo 18 de 1 Reis, em que Elias, vai mandar descer fogo do céu, vai consumir o holocausto e em seguida os profetas de Baal vão ser executados, 450 profetas. Então era um reino totalmente entregue à idolatria. O próprio Acabe vai mandar construir um templo para Baal em Samaria. Então Acabe foi o pior rei de Israel. E no reino, que o reino do norte também é chamado de reino de Israel. Esse reino do norte não teve um rei sequer que buscasse o Senhor. E o que vai acontecer? Vai chegar o juízo de Deus sobre esse reino. 100 anos antes. 100 anos antes, chega o juízo com o povo assírio, que vai acabar com o reino do norte. Vai levar, vai deportar esse povo. Todo o reino do norte. Todos os israelitas do reino do norte. Já com relação ao reino do sul, que Roboão era do reino do sul, ele perde os 10 tribos, fica em Jerusalém, em Judá, e ele vai praticar idolatria, assim como Abias, seu filho. Manassés, eu vou citar um exemplo, que esse foi o pior de todos os reis do reino do sul. Nós tivemos a pregação aqui domingo, se você assistiu essa pregação ou estava na igreja, você vai ver que esse rei Manassés, ele vai não somente praticar a idolatria, ele vai sacrificar os seus próprios filhos ao rei Moloque. Ele vai perseguir o povo, vai provocar um banho de sangue de povo, ele que vai matar, segundo a tradição, cerrado ao meio, o profeta Isaías. Ele vai adorar os exércitos dos céus. E quando a Bíblia vai falar sobre os exércitos dos céus, as estrelas, os astros, o Deus Sol, Deus Lua, como se Lua fosse Deus, como se o Sol fosse Deus. Então ele vai praticar idolatria, vai ser levado cativo, mas Deus vai se aplacar dele, porque ele vai se arrepender. Mas ele vai ter consequências trágicas. E lá na frente, a gente vai ver o que vai acontecer com o povo. A gente vai ver reis que, embora não fossem idólatras, consentiam com a idolatria, ou seja, permitiam. Como Asa, que começou uma mudança bem, mas os altos, a Bíblia vai dizer que os altos, os bosques ele deixou. E quando fala de altos e bosques, não é um bosque simplesmente como um parque hoje, não. Eram bosques que as pessoas ofereciam sacrifício nesses bosques. A gente vai ver um Joás que começa bem, sendo tutoriado pelo profeta, mas ao profeta morrer, vai se voltar para a idolatria. A gente vai ver um Josafá, que embora não fosse idólatra, era um rei que buscava o Senhor sim, mas vai fazer aliança com o rei Acabe, consentir. Então não tinha exatamente uma perfeição. 2 reis que pode-se dizer que provocaram realmente uma mudança, uma reforma profunda no reino do sul, que foi o rei Ezequias e o rei Josias. De fato provocaram, restabeleceram a Páscoa, quebraram os altos. Ezequias vai derrubar até a serpente de ouro que tinha sido colocada no deserto, Neustã. Ele vai derrubar todos os ídolos, assim como Josias. Mas os filhos de Josias, por exemplo, Ezequias, eles
não vão seguir os mesmos caminhos do seu pai. E ali vai culminar com o juízo de Deus sobre o reino do sul, mandando o rei Nabucodonosor executar o juízo sobre o reino do sul, sobre Judá, sobre Jerusalém. O templo vai ser destruído e os utensílios santos do templo vão ser levados. O ouro, a prata, o tesouro da casa do Senhor vai ser levado. Tudo por Nabucodonosor. Tudo isso por causa de quê? Da idolatria. O juízo de Deus vai chegar sobre o povo por causa da idolatria. E durante esses 70 anos, e nós veremos isso mais à frente, esse povo vai ser tratado nesse sentido, a ponto de não ser mais idólatra. O povo judeu poderia ser qualquer outra coisa, depois do cativeiro, menos idólatra. Eles vão aprender a lição nesse sentido. Então, eu quero tratar aqui do tópico 2.2 da lição, que vai tratar sobre a relação com práticas adivinhadoras. E Deus vai condenar isso. Né? A gente vai ver que na Babilônia, quando Daniel, Misael, Ananias e Azarias vão ser levados para a Babilônia, eles vão aprender tudo da Babilônia, a matemática, a física, a astronomia, e vão aprender também a astrologia, ou seja, consultar o futuro de acordo com os astros. Eles vão aprender sobre o que chamam de hepatoscopia. O que significa isso? Consulta, né, do futuro através das vísceras. E eles vão aprender isso lá, mas não praticaram. Embora estivesse no cativeiro, não praticaram. Deus vai condenar a necromancia em Deuteronômio capítulo 18. Deus vai condenar. E aí eu quero citar o exemplo do rei Saul, no capítulo 28 de 1 Samuel, e depois você leia isso, que Saul quis consultar a Deus através de profeta, através de Urim, Tumim, e Deus não falou com ele. E ele, no desespero, para querer saber do futuro, ele vai procurar uma feiticeira, uma pitonisa, e lá ele faz a consulta essa feiticeira, querendo falar com Samuel. Samuel já tinha morrido. E aí ela fazia essa consulta, ela vai dizer que está vendo um ancião envolto numa capa subindo. E ele, a Bíblia vai dizer que ele, entendendo que era Saul, vai conversar com esse espírito, que na verdade era demônio. E aí esse demônio vai trazer palavra negativa para ele. E Deus condena a necromancia. Mas a gente está citando aqui que acontece. E hoje em dia, nos dias atuais, o que nós vemos? Pessoas querendo saber do futuro, vai procurar vidente, vai procurar cartomante, vai procurar aquele que joga búzios. E eu estou falando de pessoas que não estão na igreja. Mas agora eu vou cortar na própria carne. Eu vou falar sobre nós, como igreja. Com que intuito muitas pessoas vão ao monte? Será que está indo ao monte para simplesmente, se for para ir orar, buscar, se afastar, ter um momento de maior intimidade com o Senhor? Ótimo! O Senhor Jesus Cristo cansou de fazer isso. Todas as vezes realizava milagre, ele não ia para se festejar, ele realizava a obra, pregava com o povo, mas chegava um momento que ele se afastava, ele sozinho ia para o monte para conversar com o Pai. O monte, nesse sentido, é muito salutar. Se você busca um monte para fazer isso, amém. Mas se você vai ao monte porque você acha que Deus vai falar contigo lá, porque alguém vai
está lá orando e de repente Deus vai usar para falar contigo. Se você vai muito à igreja, mas na sua igreja Deus está falando contigo através da palavra, você não acha que não está falando, você quer saber algo que vai acontecer contigo, você vai na casa da irmã fulana, não, ela é muito usada por Deus. Qual é a diferença disso para aquele que está indo na cartomante? Cuidado, irmãos, cuidado que você pode estar praticando isso. A adivinhação, a prática de adivinhação, e Deus condena isso. Eu creio em profecia, eu sou fruto de profecia. Deus usou pessoas para acerca da minha conversão, eu creio nisso. E creio que Deus ainda usa pessoas. Mas quando nós vamos em busca de algo, para que, com propósito, eu vou à igreja com o propósito que Deus vai usar um profeta para falar comigo, cuidado, irmãos. Cuidado, você pode estar com a mesma prática daqueles que vão lá na cartomante, que vão lá para jogar búzios. Cuidado. E eu quero aqui traçar, o tópico 3, falar sobre o tópico 3. Nós falamos sobre a idolatria no Antigo Testamento, no livro de Isaías, de Ezequiel. Depois leiam, eu não vou ler aqui para você. Pega o capítulo 8 do livro de Ezequiel, que vai dizer como é que esse povo estava envolto em idolatria, inclusive sacerdotes. Pegue lá, que Deus vai levar em visão Ezequiel dentro do templo e vai ver que tinha imagens desenhadas no templo e os sacerdotes estavam adorando lá dentro. Depois leiam lá. Eu quero aqui falar sobre a idolatria no Novo Testamento. Eu falei que o povo, ao sair, o povo de Israel, ao sair do cativeiro, nunca mais se envolveu em idolatria. Realmente a gente vai ver no Novo Testamento, Jesus Cristo não vai estar falando sobre idolatria com esse povo. Exatamente, sobre imagem, não. Realmente o povo entendeu isso aí. Tá? A gente vai ver no Novo Testamento, na igreja primitiva, não propriamente dentro da igreja, mas os primeiros missionários a fazer as viagens missionárias como Paulo, Barnabé, Pedro, eles vão se deparar com a idolatria da localidade. Aqui, Atos capítulo 14, ali Paulo, depois você leia lá, Atos capítulo 14, Paulo realizava um milagre juntamente com Barnabé, a cura de um coxo e muitos outros sinais e maravilhas realizados. A população da localidade vai querer oferecer sacrifício a Paulo e Barnabé, comparando Barnabé a Júpiter, ao deus Júpiter, e a Paulo ao deus Mercúrio. Mas Paulo não vai aceitar essa adoração. Paulo não vai aceitar, vai dizer que ele era servo, que a adoração é para Deus. Eles estavam envoltos, esse povo estava envolto em idolatria. Então a igreja, cada igreja que era estabelecida na Ásia Menor, no povo antigo, eles vão ver que esse povo estava envolto em idolatria e tinha que sair da idolatria. Assim como o povo de Israel, quando vai sair do Egito, que estava na cultura idólatra do Egito, Deus teve que tratar isso. A igreja também, o povo que estava aceitando a Cristo ia ter que se livrar da idolatria. A gente vai ver em Atos capítulo 15, versículo 20, e esse eu abro aqui para falar com você. Atos capítulo 15, versículo 20. Aqui é tratada é o primeiro concílio da igreja, ou seja, o primeiro tratado da igreja para estabelecer o que pode ou não ser feito. E ali havia a grande divergência sobre o gentio ter que ser circunciso ou não, passar pela circuncisão ou não, e chegou-se à conclusão que não precisava. Paulo, juntamente com Pedro, apoiado por Pedro, vai chegar à conclusão que não, que isso é um antigo pacto. Aí vai estabelecer o seguinte: Tiago, que era o líder da igreja, vai estabelecer o seguinte: o que não poderia fazer?
que eles tinham que se abster das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Ou seja, olha aqui, das contaminações dos ídolos. Porque Tiago sabia bem que esse povo era idólatra. Então eles não tinham, a carne sacrificava ídolo, não era para se comer, é algo oferecido a demônio, né? E em Atos capítulo 16, a gente vai ver que tinha uma jovem, Paulo está lá na Macedônia, né, em Filipos, e durante todos os dias que Paulo trafegava na rua, tinha uma jovem que falava, ali vão homens de Deus. Até um ponto que, passado alguns dias, Paulo teve o discernimento e expulsou o demônio que estava naquela mulher. Aquela mulher tinha espírito de adivinhação. E isso vai provocar um grande problema naquela localidade, porque essa mulher dava muito lucro para os sacerdotes do local. A gente vai ver em Atos capítulo 17, versículo 23, né? E eu abro aqui para você. Porque passando eu, Paulo falando com os atenienses, está lá em Atenas, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo poderia ter atacado os atenienses lá no Areópago, falando que eles eram idólatras. Não. Paulo vai se utilizar da própria idolatria deles para anunciar o Deus Todo-Poderoso, aquela estátua daquele Deus que eles criaram que não sabem, é para um Deus. E Paulo vai dizer, esse Deus que vocês estão criando aqui, estão querendo adorar e não sabem, é o Deus que criou os céus e a terra, que tudo que nele há. O fôlego que você respira, é ele que te dá. Então Paulo vai estar lá em Atenas, uma cidade cheia de imagens, cheia de falsos deuses. Em Atos capítulo 19, versículo 19, lá em Éfeso, a gente vai verificar, e aqui está, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aqui, as pessoas aceitaram a Cristo através da pregação de Paulo, entenderam que feitiçaria, que artes mágicas era idolatria e queimaram seus livros. E eram caras dessas obras. A gente vai ver em Atos também 19 ainda, versículo 24. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de ano, dava não pouco lucro aos artífices. Essa passagem aqui para ver que existia lá em Éfeso um templo erigido a Diana, deusa Diana. E esse homem ganhava muito dinheiro com isso, porque fazia terafins, porque fazia ídolos. E ao Paulo pregar em Éfeso e a igreja começar a crescer, ele está perdendo pessoas que iriam comprar esses terafins. Isso vai provocar um grande problema na cidade. E a gente está vendo aqui que na igreja primitiva, o maior problema não foi com os judeus. Os judeus não praticavam a idolatria, mas o povo pagão, ou seja, os gentios, que foram alcançados pela palavra, que tinham que se livrar também da idolatria. Isso é uma analogia com o povo de Israel no Egito. Então eles, para você ter uma ideia, que
E isso tudo é coisa de fato do diabo. O diabo em Isaías 14 e Ezequiel 28, e em seguida a gente vai ler Mateus capítulo 4, versículo 9, então Mateus capítulo 4, versículo 9, e Ezequiel 14, 28 vai mostrar por que Satanás caiu, o diabo caiu, porque ele quis roubar a glória de Deus, quis ser igual a Deus. Deus não divide a glória de Deus, a glória dele com ninguém, como citamos e falamos na introdução. Mateus capítulo 4, versículo 9. Aqui Jesus está sendo tentado, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Olha o diabo falando com Jesus. E disse ele: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que ele querendo adoração do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Mestre. E ele ofereceu, foram reinos do mundo e a glória. Ele estava querendo oferecer algo que não é dele, é do próprio Deus. E o próprio Senhor Jesus que negou. Aí olha a resposta de Jesus. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O ato de você adorar, o ato da pessoa adorar outros deuses, adorar outros ídolos, vai estar servindo a outros deuses e não a Deus. Está querendo tirar a glória de Deus. E Deus abomina isso. Deus abomina isso. Outros tipos de idolatria. E a gente já está caminhando para o final da aula. Né? Outros tipos de idolatria. Nos dias atuais, a gente saber que a imagem, adorar a imagem não está certo. Legal. A gente sabe que existe a igreja romana adora imagens, sim, religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé também, sim. Mas qual é a idolatria? Qual é o grande problema? Não é somente a imagem física. O culto ao corpo, a vaidade, é uma forma de idolatria. Pessoas que hoje em dia preferem gravar ou registrar um acontecimento, de repente um acidente acontecendo, como aconteceu em São Paulo, na morte de um jornalista. O homem, em vez de ir para tentar ajudar o motorista que estava acidentado, ele preferiu gravar. Foi uma mulher que teve que ajudar. Ou seja, isso é melhor, valorizando mais o registro do que a vida. Isso é uma forma de idolatria. As pessoas querendo ter amigos de qualquer maneira nas redes sociais, comprando até amizades, porque paga-se valores para aumentar o número de amigos. Isso é uma idolatria virtual. O materialismo, Jesus Cristo vai dizer que nós não podemos amar dois senhores, a Deus e a Mamon. E Mamon é o dinheiro, o materialismo. A Bíblia vai dizer que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Ou seja, a avareza. A avareza é uma forma de idolatria, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 5, e Efésios capítulo 5, versículo 5, vai falar sobre sensualidade e avareza. A sensualidade é uma forma de idolatria. O evangelho barato que muitos estão apregoando é uma forma de idolatria. Vamos ver, quer ver uma coisa? Você mitificar algo, você mitificar um copo d'água, crendo que o copo d'água vai te trazer a cura, isso você está dizendo que está atribuindo poder a esse copo d'água. Um sal grosso, uma toalhinha. Quem cura é Deus. Isso é forma de idolatria. Você está criando totem, está criando terafim, porque você está mitificando algo, atribuindo poder a algo que não tem esse poder. Ou seja,
quer queira ou não, você está adorando mais a criatura do que o Criador. O monte, como eu falei anteriormente, o monte, você mitificar o monte, você está idolatrando o monte. Então são formas de idolatria que pode estar acontecendo dentro da igreja, você pode estar praticando sem saber. Daí a palavra de hoje, se eu quisesse resumir essa lição, eu resumiria nisso. Nos dias atuais, a aplicabilidade de Êxodo capítulo 20, versículo 4, nossas vidas, está nisso. Não construir imagens. E construir imagens não significa necessariamente a forma material. Você construir imagens na sua própria mente, no seu próprio agir. O tópico 3.2 vai citar que combate a idolatria, a igreja combate a idolatria. E nós estamos num mundo que tem idolatria. Nós estamos num mundo em que existem religiões que praticam, têm as suas imagens. E como é que vamos combater isso? Chutando as imagens? Claro que não. Primeiro que você vai estar descumprindo a Constituição, a liberdade de culto. Nós temos que respeitar a decisão de cada um. Nós não temos que ser praticantes disso e nem coniventes com tal. Porém, não temos que atacar a fé de ninguém. Nós temos que agir com sabedoria. E eu cito exemplo de Paulo no Areópago. Quando olhou aquela imagem, isso que você está adorando aí, é o Deus desconhecido. Então anuncie o poder de Deus. Anuncie o Evangelho. Concluindo a lição. Deus, concluindo a lição, eu quero citar somente 2 versículos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Em seguida, depois a gente vai ver Apocalipse capítulo 22, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Repito, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está praticando idolatria? Não vai herdar o reino dos céus. Não vai herdar o reino de Deus, não vai para o céu, não vai estar no arrebatamento. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Esses aqui estarão condenados naquele grande dia, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com o inferno, com Satanás, porque foi idólatra. Então a idolatria é pecado, e não necessariamente você precisa de uma escultura para adorar. Se você está sendo materialista, se você está sendo avarento, se você está praticando o culto ao corpo, se você está praticando a sensualidade, se você está sendo extremamente vaidoso, narcisista, você estará sendo idólatra. E idólatra não herdará o reino dos céus. Que nós possamos atentar para isso. Que nós possamos sempre querer dar tudo para a glória de Deus. Tudo, quer comamos, quer bebamos, o que quer que façamos, que seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Que você venha ter um domingo de paz. E que você venha ter essa consciência. Venha ratificar isso no seu coração. Que a adoração é somente para Deus. Ele tem que ter o primeiro lugar na minha e na sua vida. Termino orando por você, pela sua casa e pela igreja. Bondoso Senhor, eterno Pai, te adoro, Senhor, por esse momento, por esses minutos que nós tivemos para falar acerca da tua palavra, Senhor. E queremos dizer, Senhor, que somente tu és o Deus, somente tu és o verdadeiro e único Deus que detém todo o poder, que és o Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Deus, Senhor.
Nós não amamos outros deuses, não amamos dinheiro, não amamos, Senhor, a nossa imagem, não. É Tu, Senhor, que tudo que nós viermos a fazer seja para a Tua glória, que possam enxergar a Ti, Senhor, em nossas vidas, Pai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.